Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Vamos então ouvir agora a mensagem da Bíblia. Convido os amados irmãos para abrir e me acompanhar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2 e o verso 1. João, capítulo 2 e o verso 1. Amém, irmãos? Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos mais uma vez pela revelação da Tua Palavra, pela reunião do Teu povo aqui em Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, venha me usar como instrumento em Tuas mãos para ser o portador da mensagem do Teu coração. Fala conosco, Senhor. Venha nos ensinar mais e mais a Tua vontade. Te oramos, te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Quando a tristeza pode virar alegria. O texto que o Senhor coloca em nosso coração para a noite de hoje é o primeiro milagre do Senhor Jesus. Casamento em Caná da Galileia, que o Senhor estava lá com sua mãe, Maria. Casamento em Israel, ele era uma celebração que durava muitos dias. Aqui no Brasil já nem festa mais estão fazendo. Aliás, já nem casamento estão fazendo mais. As pessoas resolvem morar junto e pronto. Mas lá em Israel a festa durava muitos dias, porque ela significava o enlace de duas famílias. Não era só os noivos, as famílias se uniam. E no passado era a maneira pela qual a terra era mantida sob posse das tribos. Vinha gente de todo lugar e casamento era uma festança. Como eu disse, vários dias. No versículo 2 de João 2, nos diz que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então vemos que os discípulos também estavam lá presentes com Jesus. Aqui nós vamos ver na noite de hoje algumas dicas quando a tristeza vira alegria na nossa vida. Quando Jesus está presente, a tristeza vira em alegria. E a primeira dica é que Jesus, ele combina com festa, irmãos. Crente não nasceu para andar de cabeça baixa, triste, cabisbaixo. A nossa vida pode sim ser uma festa. Depende como é que está o nosso coração.
depende como está o nosso posicionamento diante da vida, diante das dificuldades. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e você pode ter também essa certeza: Jesus, na nossa vida pode ser, sim, uma festa. Aliás, foi Ele mesmo quem disse que veio para que a nossa vida fosse uma festa. Em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso, irmão? Isso é uma festa, fluindo rios de água viva do nosso interior, e é uma festa maravilhosa. Sabe por quê? Porque não depende do que acontece lá do lado de fora, mas do que acontece do lado de dentro da gente. E a marca da vida cristã é essa alegria que a certeza da nossa salvação produz no nosso viver. Mas voltemos para o texto de João, capítulo 2, no verso 3, nos diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, a segunda dica na noite de hoje é que às vezes o vinho acaba. Às vezes o vinho pode acabar. E a alegria pode ir embora por diversos motivos: pelo pecado, pelo sofrimento, pela decepção, pela incompreensão, pela falta de diálogo. São tantas as causas que podem nos trazer tristeza na nossa vida. Não importa, na verdade, o motivo. O vinho acaba. Quando o vinho acaba, é sinônimo de tristeza. Naquele casamento, a falta, a ausência do vinho, na metade da festa, como continuar a festa se o vinho tinha acabado? Não importa o motivo. A única forma de ver a alegria restaurada é procurar Jesus, porque só Ele pode reverter o quadro. Foi o que Maria fez. Muitas vezes as pessoas, não entendendo direito aqui essa passagem da Bíblia, muitos criticam Maria de ter sido precipitada, de ter ido querer que o filho se mostrasse. Eu prefiro ver de outra forma. Quando a tristeza está batendo na nossa porta, a solução é em procurar Jesus. Não tinha mais nenhuma outra pessoa ali que pudesse realizar um milagre além do Senhor Jesus. E na nossa vida, irmãos, tem momentos, ninguém mais do que o Senhor Jesus para trazer de volta a alegria perdida. E ela foi procurar Senhor Jesus. Só Ele pode reverter o quadro de tristeza de nossa vida. É preciso, entretanto, para isso, que a gente abra o nosso coração. Porque não importa se a culpa pela tristeza é ou não da gente. Não importa. Ao invés de imitarmos Adão, que fugiu, nós temos que imitar Maria, porque ela, no momento da necessidade, no momento que a tristeza parecia que ia acabar com a festa, ela foi procurar Jesus. Como você tem agido quando a tristeza começa a bater na porta da sua vida? Você se esconde? Você se afasta? Você foge de Jesus? Ou você corre para procurar Ele onde Ele está? No verso 4, nós vemos que Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aqui nós vamos ver a terceira dica desta noite. Nós precisamos entender que Jesus tem as suas próprias prioridades. Ainda não é chegada a minha hora. O que isso nos diz? Jesus, Ele tem as suas próprias prioridades.
Maria se condoeu da situação do casamento e, conhecendo o filho, sabendo quem ele era, porque o anjo havia lhe revelado quem ele seria. E ali naquela situação ela procurou ele com a expectativa de que ele tivesse alguma maneira de solucionar aquele problema. E ele respondeu: ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, o que isso quer dizer para mim e para você? Ao nós procurarmos Jesus, como Maria foi procurar, a gente tem de entender que Jesus, ele tem as suas próprias ênfases. Para Maria, era óbvio que ela queria que ele agisse ali, naquela hora. Muitas vezes nós queremos também que Jesus responda, que haja, que faça na hora que nós entendemos que é a hora correta. Mas ele é soberano e ele tem a sua prioridade, que nem sempre é a mesma nossa. Um homem adquiriu uma fazenda e contratou um caseiro. Algum tempo depois, precisando fazer uma longa e demorada viagem, ele disse ao caseiro que tudo o que ele precisasse, caseiro, bastava ir pegar na cidade, em seu nome, no nome do dono da propriedade, que assim que ele voltasse da viagem, ele acertaria com os credores. Dito isso, orientando assim o caseiro: se precisar, você vai lá na cidade, compra lá, quando eu voltar, eu pago. Partiu. Algum tempo depois, ele retorna, indo direto para a fazenda. E qual não foi a sua surpresa quando, ao entrar na fazenda, perceber que tudo estava abandonado, em ruínas, e a sua casa, inclusive, tinha sido invadida e destruída pelos animais. Desesperado, correu até a casa do caseiro e, ao aproximar-se dela, começou a perceber a diferença. A casa tinha sido aumentada, estava linda, tinha antena parabólica, piscina e até um carro novo na garagem. Ao entrar, encontrou o caseiro confortavelmente sentado, belas poltronas, tapetes, quadro na parede, e ele sentado diante de uma TV de plasma gigante. Perplexo, pediu-lhe explicações. E o caseiro respondeu: o senhor disse que tudo o que eu precisasse, que eu podia pegar na cidade em seu nome. E foi o que eu fiz. Tudo o que eu achei que eu precisava, eu peguei na cidade em seu nome. E o fazendeiro, num misto de perplexidade e angústia, retrucou: quando eu disse isso, eu estava pensando na fazenda e não na tua casa. Irmãos, vamos pensar junto. Muitas vezes nós somos como esse caseiro. Nós usamos as promessas de Deus pensando só na nossa dor de barriga e não na construção do reino de Deus. É preciso ir a Jesus, porém, com a atitude certa. Quarta dica: há coisas que são inevitáveis. Maria, ela tem uma história muito bonita e sofrida. José, que a amava a ponto de até intentar fugir para que os anciãos pensassem que a culpa era dele e assim evitar que Maria fosse apedrejada por adultério. Para aceitá-la, ele precisou da intervenção do anjo Gabriel. Imagine como a trataram os vizinhos e parentes. Não foi uma vida fácil a vida de Maria. E os estudiosos bíblicos acreditam que Maria, quando recebeu a visita do anjo que lhe anunciou a gravidez, deveria estar na casa dos 16 anos de idade. Mas agora, a coisa estava mudando. Todos que participavam do seu mundo estavam ali naquela festa.
e o vinho acabou. E agora era hora de Maria também mostrar como o seu filho era especial. E Jesus, com a sua resposta, ele dá uma grande lição a todos aqueles que querem andar com ele. E é como se dissesse: mãe, todos os que se comprometem com Jesus pagam um preço. Você pagou o seu, e eu vou ter que pagar o meu. Irmão, irmã, ouça muito bem. Envolver-se com Jesus é entrar na batalha contra as trevas. E isso necessariamente implica numa dose de sacrifício, numa dose de sofrimento que são inevitáveis. Você não pode evitar. No mínimo, é o sofrimento de ser considerado diferente dos outros. Nós tivemos um encontro alguns dias atrás com uma pessoa muito querida nossa, que não é evangélico, mas ele patrocina o nosso programa na rádio, não sendo evangélico. E além de patrocinar o programa, ele também, todo um mês, ele adquire um dos nossos CDs de pregações. E a gente perguntou: fulano, você já ouviu esses discos? Toda vez que eu vou viajar, eu pego alguns e levo para ir ouvindo na viagem. Então, nós sabemos que a palavra não volta vazia. E ele, em dado momento, eu senti que ele tinha fome e sede da palavra. Ele nos mostrou uma Bíblia católica, que ele usa lá, e nós pegamos a própria Bíblia que ele tinha para mostrar passagens da Escritura. E nós percebemos que ele tem ainda muitas dúvidas, que ele até hoje já é um senhor de idade, eu já sou um senhor de idade, ele é mais idoso do que eu. E nós percebemos que ele tinha e tem muita fome e sede da palavra. E começamos a falar de Jesus para ele. E ali ele pegou e nos questionou com relação a esse texto. E veja, quando a pessoa não consegue compreender a palavra, porque diz que o príncipe desse século, ele cega o entendimento para que a pessoa não entenda realmente. E ele nos chocou, de certa maneira, inicialmente, porque ele disse: mas parece que esse rapaz aí, Jesus, se referindo assim ao nosso Senhor, ele foi muito mal criado com a mãe dele. É a questão da mariolatria. Há uma inversão do foco. O foco foi tirado de Jesus para Maria, e essa passagem aqui até hoje incomoda ele. E ele vê essa passagem aqui como uma malcriação, uma atitude inadequada. E ele inclusive citou de cabeça o que Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? E está vendo? Tratou a mãe de mulher. E isso é uma maneira de tratar a própria mãe. Ele não teve respeito com Maria. E aí nós fomos explicar para ele por quê. Você acha que Jesus foi mal criado aqui com Maria ao tratá-la por mulher? E ele disse: ele deveria ter dito mamãe. Eu disse: nós precisamos entender que esta passagem aqui aconteceu há quase 2000 anos atrás. Tem o abismo cultural, o abismo histórico, e nós jamais poderemos querer entender a atitude de Jesus sob a nossa ótica aqui, do Nordeste do Brasil, no ano 2010. Para nós é natural chamarmos a mãe de mamãe ou de maninha, mas veja, a cultura é uma questão regional. Aqui, vocês nordestinos, e eu digo assim por ser gaúcho, vocês nordestinos chamam a mãe de maninha. Mas eu, que fui criado no Rio Grande do Sul,
Eu só vim ouvir esta palavra manhinha quando eu vim morar no Nordeste. Eu chamava lá, a minha manhinha, chamava de mãe. Na verdade, é um tratamento carinhoso. E veja que há 2000 anos atrás, na cultura dos judeus, querer que Jesus chamasse Maria de manhinha é demais, ou de mamãe também. E o tratamento que foi dado aqui, eu não consigo imaginar o Senhor Jesus sendo desrespeitoso com sua mãe, na frente das outras pessoas, no meio de uma festa. A maneira como ele falou não foi desrespeitosa, era uma maneira como todos os outros filhos se referiam à sua mãe, mulher. E nós precisamos entender e aceitar essa situação, esse tratamento. Não se assuste, portanto, com a forma da resposta de Jesus. Na cultura em que eles viviam, não era falta de educação para com a mãe responder como ele respondeu. No verso 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quinta dica: Jesus nunca nos decepciona. Aleluia. Maria dá uma orientação aos garçons da festa. Estranho. Você notou que Jesus acabara de dizer que não tinha nada a ver com aquele negócio? Maria, entretanto, sabia de uma coisa que nós precisamos saber também: que quem vai a Jesus nunca volta de mãos vazias. Aleluia. Você crê nisso? Não volta de mão vazia. Irmãos, onde a lei para, a graça e a misericórdia continuam. Se num primeiro momento Jesus pode nos dar um puxão de orelha por não estarmos entendendo bem as coisas, num segundo momento, a sua graça e a sua misericórdia hão de nos socorrer. Honrar Maria é submeter-se à sua orientação. Você quer honrar Maria? Submeta-se à orientação que Maria nos dá. E a sua orientação é: o que é que Maria diz? Façam tudo o que Jesus disser. É Ele quem diz, é Ele quem decide, é Ele quem define. É esta a orientação de Maria para mim e para você. Quer honrar Maria? Faça como ela disse. Façam tudo o que Ele vos disser. No verso 6 diz que estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essa quantidade aqui de metretas que ele fala, levava 2 ou 3. Então, tinha diferentes tamanhos. Uma levava 2, outra levava 3 metretas. O que significa isso? Uma, por exemplo, poderia levar 77 litros e a outra 115 litros. No verso 7, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Eu desperto a sua atenção para esta passagem do verso 7. Ele disse: enchei de água. E eles fizeram o quê? Eles as encheram totalmente. No verso 8, então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Desperto a sua atenção para a atitude dos serventes, que poderíamos chamar aqui de garçons. E aqui vem a 6ª dica da noite: vale a pena obedecer. Vamos imaginar aqui a cena. Faltou o vinho, os garçons desesperam. E agora? O que vai ser? A festa está no meio, faltou o vinho. E aí vem aquela senhora e diz: olha, façam tudo o que ele disser para vocês. E os garçons olham para Jesus: vamos obedecer. E ele diz: encham com água. Os garçons poderiam ficar se questionando. E aí vamos
imaginar a seguinte situação: os garçons lá se questionando, discutindo entre eles. Escuta, rapaz, para aí, o que acabou não foi o vinho? E o outro, sim, foi o vinho. Então retruca o primeiro: então, por que é que a gente está enchendo essas talhas com água? Seria natural que os garçons ficassem discutindo. Ora, se o que terminou foi o vinho, por que nós vamos botar água aqui? Por acaso nós vamos servir água para as pessoas? E para que botar aqui no lugar do vinho? Não podemos pegar a água lá onde ela está? Então, eles poderiam ficar tudo sem entender. Mas eles não fizeram isso. A Bíblia diz que eles obedeceram a orientação de Maria, ou seja, fizeram tudo conforme ele havia orientado. Meu irmão, minha irmã, obedeça a Jesus. Você pode não saber até o que é que você está fazendo, nem por que você está fazendo. Você não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe o milagre que Ele está realizando na sua vida. No verso 9: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E no verso 10, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E aqui nós vamos encontrar a 7ª dica desta noite. Jesus, Ele veio para restaurar o que precisa ser restaurado. Irmãos, Jesus, na verdade, Ele fez um milagre discreto. Quem sabia eram os serventes. Eles é que colocaram a água, e quando tiraram, era vinho. O mestre Sala não sabia. Ninguém saiu anunciando: olha, milagre, não. Ele deve, com certeza, que era este o feitio do Senhor Jesus, dizer: ó, não diga nada, serve apenas e pronto. Ele não fazia assim com o cego, com o coxo, não diga nada a ninguém. Jesus fez um milagre discreto, até onde um milagre pode ser discreto. Se o fizesse de outro jeito, teria dado condições para que a festa fosse retomada, porém às custas da exposição dos noivos e dos seus familiares, que passariam vergonha. O vinho havia acabado, o vinho que haviam comprado tinha terminado, e só porque houve aquele milagre que a situação foi restaurada. Não, ninguém ficou sabendo de nada. Por que Jesus age assim? Porque Ele não veio esmagar a cana quebrada e nem apagar a torcida que fumega. Esse texto está em Mateus 12, verso 20. Queridos, aprendamos nesta noite, reforçamos o nosso entendimento e a nossa compreensão de como é o Senhor Jesus, como Ele age na nossa vida e de como Ele pode transformar a tristeza em alegria. O negócio de Jesus não é expor o pecador, é perdoá-lo e restaurá-lo, para que a sua vida volte a ser novamente uma festa. E aqui nós encontramos a 8ª dica. Enquanto Jesus for o principal convidado da vida da gente, nada estará perdido. Sempre dá para começar de novo. Jesus, Ele era o único convidado que não podia faltar naquela festa. Jesus é o único convidado que não pode faltar na sua vida e nem na minha. E no verso 11 concluímos com este: deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia.
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O milagre na minha vida, o milagre que ele faz e fará na sua vida é para que o nome dele venha a ser glorificado uma vez mais e principalmente para que mais e mais pessoas venham a acreditar que só ele é a salvação. Esta é a glória de Jesus, esta é a sua graça e esta é a sua misericórdia. Convide Jesus para a sua vida e você vai ver a tristeza sendo transformada em alegria todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Só Jesus pode te dar a liberdade para viver. Ele transforma esse dia de sofrer. Ele não falha, Ele quer te ajudar. Só Jesus. Só Ele tem esse poder pra sua vida hoje mudar. Deus não quer ver você sofrendo e a chorar. Ele morreu naquela cruz porque te ama. Vem pra Jesus. Com Ele seus caminhos vão brilhar. A paz em sua vida reinará. A felicidade que você deseja, Ele quer te dar. Com Ele se transforma em manhã. Todo dia é tão alegre pra você. Todo dia é tão alegre pra você. Isso tudo Deus te dá e muito mais. É só você a Ele se entregar. Só Ele tem esse poder pra sua vida hoje mudar. Deus não quer ver você sofrendo e a chorar. Ele morreu naquela cruz porque te ama. Vem pra Jesus. Com Ele seus caminhos vão brilhar. A paz em sua vida reinará. A felicidade que você deseja, Ele quer te dar. As noites se transformam em manhã. Todo dia são alegre pra você. Isso tudo Deus te dá e muito
a Ele se entregar. Com Ele seus caminhos vão brilhar, a paz em sua vida reinará, a felicidade que você deseja, Ele quer te dar. As noites se transformam em manhãs, todo dia é tão alegre pra você. Isso tudo Deus te dá e muito mais. É só você a Ele se entregar. É só você a Ele se entregar. Programa Momentos com Jesus.